Você já começou um ano novo com grandes esperanças, só para se ver no meio do caminho se sentindo perdido, cansado e se perguntando se Deus realmente está com você? Talvez você esteja exatamente aí agora, olhando para 2026 com uma mistura de esperança e medo. Talvez o ano passado tenha te atingido duramente. Talvez você enfrentou perdas que nunca viu chegando, relacionamentos que desmoronaram, sonhos que se despedaçaram, ou batalhas na sua mente que ninguém mais podia ver. E agora, parado na entrada deste novo ano, há uma pergunta queimando no seu coração. Será que este ano pode ser diferente? Será que Deus pode realmente transformar os próximos 365 dias em algo lindo? Deixe-me dizer algo, amigo. A resposta é um retumbante sim. Mas não pela sua força, não pelas suas resoluções, e certamente não porque você finalmente tem tudo resolvido. Este ano pode ser diferente porque a palavra de Deus tem o poder de transformar cada dia, cada momento, cada luta que você enfrentará. E hoje, não vou te dar 7 versículos bonitinhos para colocar no seu espelho ou postar nas redes sociais. Vou compartilhar com você 7 verdades bíblicas que têm o poder de ancorar sua alma, fortalecer sua fé e guiá-lo através de cada tempestade que este ano pode trazer. Estes não são apenas versículos. São promessas. São armas. São o fundamento sobre o qual você pode construir um ano que honre a Deus, não importa o que venha. Então, se você está pronto para deixar para trás o medo, a ansiedade e a incerteza, e caminhar na confiança de quem Deus diz que você é, fique comigo. Porque no final desta mensagem, você não apenas conhecerá estes versículos, você os carregará no seu coração como verdades vivas que mudarão a forma como você enfrenta cada dia deste ano. Agora, antes de mergulharmos nestes 7 versículos poderosos, deixe-me fazer uma pausa e perguntar: por que a palavra de Deus? Por que não simplesmente bons conselhos, pensamento positivo ou uma atitude melhor? Porque, amigo, a Escritura nos ensina algo que o mundo nunca entenderá. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia declara que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você entende isso? A palavra de Deus não é tinta morta em páginas antigas. Ela é viva. Ela é ativa. Ela é poderosa. Ela tem o poder de penetrar as camadas mais profundas de quem você é, expor o que está escondido e trazer cura onde há feridas. Nenhum livro de autoajuda pode fazer isso. Nenhum podcast motivacional tem esse tipo de poder. Somente a palavra de Deus pode transformá-lo de dentro para fora. E aqui está porque isso importa para 2026. Todos nós, em algum nível, estamos carregando coisas do ano passado que não foram projetadas para cruzar para o novo ano. Dor, amargura, medo, dúvidas, padrões de pecado que juramos que quebrariam, mas que de alguma forma ainda têm poder sobre nós. E se entrarmos neste ano sem ancorar nossas almas na verdade da Escritura, acabaremos repetindo os mesmos ciclos, enfrentando as mesmas derrotas e nos perguntando por que nada muda. Mas quando a palavra de Deus se torna seu fundamento, tudo muda. Suas circunstâncias podem continuar difíceis, mas você não está abalado. As tempestades podem vir, mas você permanece firme. O inimigo pode atacar, mas você está armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como nos diz Efésios capítulo 6, versículo 17. Então vamos raciocinar por um momento. Se Deus, que criou os céus e a terra com sua palavra, que sustenta todo o universo pelo poder de sua palavra, te deu sua palavra para que você a leia, acredite nela e a viva, não faria sentido que essa palavra tenha poder sobre tudo que você enfrentará este ano? Pense nisso. Quando Jesus foi tentado no deserto, com o que ele lutou? Não com argumentos filosóficos, não com emoções, mas com a palavra de Deus. Repetidamente, ele disse: está escrito. E cada vez, o inimigo foi derrotado. Se a palavra de Deus foi suficiente para Jesus, ela é suficiente para você. Se ela foi poderosa o suficiente para silenciar o próprio diabo, ela é poderosa o suficiente para silenciar as mentiras na sua mente, o medo no seu coração e a dúvida no seu espírito. Então aqui está o que vamos fazer. Vamos caminhar através de 7 versículos que cobrem cada área da sua vida. Sua identidade, seu propósito, sua paz, sua provisão, sua proteção, sua perseverança e sua esperança. Estes 7 pilares bíblicos te darão tudo o que você precisa para enfrentar este ano com confiança, sabendo que você não está sozinho, não está esquecido e definitivamente não está derrotado. Vamos começar com o primeiro versículo, e este é o fundamento de tudo.
Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo foi escrito aos israelitas que estavam em cativeiro na Babilônia. Eles haviam perdido tudo: sua casa, seu templo, sua liberdade. E no meio de seu desespero, Deus os lembra de algo fundamental. Ele tem um plano. E não é um plano para destruí-los, mas para dar-lhes esperança e um futuro. Amigo, me escute cuidadosamente. Não importa o que você perdeu no ano passado. Não importa o quão quebrado você se sente agora. Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano não é puni-lo, abandoná-lo ou deixá-lo na sua dor. Seu plano é te dar esperança. Dar à sua vida um propósito. Levá-lo a um futuro que só Ele pode ver. Quando você âncora seu coração nesta verdade, você não precisa mais viver com medo do que 2026 pode trazer. Porque mesmo que você enfrente dificuldades, você sabe que Deus está trabalhando todas as coisas juntas para o seu bem. O segundo versículo que você precisa gravar no seu coração está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é sua identidade, escolhido. Você não é definido pelo seu passado. Você não é a soma dos seus fracassos, seus pecados ou seus erros. Se você colocou sua fé em Jesus Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas, aqueles padrões de pecado, aquelas correntes de vergonha, aquelas identidades falsas que o mundo colocou em você, já passaram. Isso significa que você pode caminhar neste ano livre. Livre da culpa que tem te perseguido. Livre dos rótulos que outros colocaram sobre você. Livre dos ciclos destrutivos que governaram sua vida. Em Cristo, você é novo. E essa novidade não é apenas posicional, é prática. Deus está trabalhando em você, transformando dia após dia a imagem de seu filho. Então, quando o inimigo tentar arrastá-lo de volta aos velhos hábitos, lembre-o desta verdade: sou uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram. Agora, vamos falar sobre paz, porque sei que muitos de vocês estão entrando neste ano com ansiedade. Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 nos dá uma promessa poderosa. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você entende a instrução aqui? Não se preocupe com nada. Em vez disso, ore sobre tudo. E quando fizer isso, a paz de Deus, uma paz que não faz sentido dadas as suas circunstâncias, guardará seu coração e sua mente. Esta é a paz que você precisa em 2026. Não a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Quando você enfrenta a incerteza financeira, esta paz te sustenta. Quando os relacionamentos estão tensos, esta paz te guarda. Quando sua saúde falha, esta paz permanece. Porque ela não depende das suas circunstâncias. Ela depende da fidelidade de Deus. Então, escolhido, leve cada preocupação a Deus em oração. Não tente carregar fardos que Ele nunca pediu para você carregar. Entregue-os a Ele e observe como sua paz, que excede todo entendimento, inunda sua alma. O quarto versículo trata de provisão, e acredite, você vai precisar. Mateus capítulo 6 versículo 33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre comida, roupas e as necessidades básicas da vida. E seu ponto é simples, mas profundo. Quando você faz de Deus sua prioridade, quando busca primeiro seu reino e sua justiça, Ele cuida de todo o resto. Você não precisa viver com ansiedade sobre como vai pagar as contas, como vai chegar ao fim do mês ou como vai prover para sua família. Seu trabalho é buscar a Deus primeiro, honrá-lo com seu tempo, honrá-lo com suas finanças, honrá-lo com suas decisões. E quando você faz isso, Ele promete suprir todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então, amigo, se você quer ver a provisão de Deus em 2026, não comece com sua conta bancária. Comece com sua devoção a Ele. Busque primeiro seu reino, e observe como Ele acrescenta tudo o que você precisa. O quinto versículo é sobre proteção. Salmo capítulo 91 versículo 11 diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Todo o Salmo 91 é uma declaração da proteção de Deus sobre aqueles que habitam à sombra do Altíssimo.
Deus não está apenas ciente da sua vida, Ele ativamente comissiona seus anjos para protegê-lo. Em momentos de perigo, quando o inimigo ataca, quando as batalhas espirituais se intensificam, lembre-se desta verdade: você não está sozinho. Há forças invisíveis trabalhando a seu favor porque você pertence ao Deus Altíssimo. Isso não significa que você nunca enfrentará dificuldades, mas significa que no meio delas, Deus é seu refúgio e sua fortaleza. Ele é seu escudo. E nada, absolutamente nada, pode tocá-lo sem sua permissão. Então caminhe neste ano com confiança, sabendo que você está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. O 6º versículo fala de perseverança. Tiago capítulo 1 versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Este ano trará provações. Tentacles. Haverá momentos em que você vai querer desistir, abandonar ou simplesmente se desconectar. Mas este versículo te lembra que há uma recompensa para aqueles que perseveram. Há uma coroa da vida esperando por você. Não apenas na eternidade, mas aqui e agora, quando você decide permanecer fiel apesar das dificuldades. Perseverança não é apenas aguentar. É permanecer firme na fé, continuar confiando em Deus mesmo quando você não vê o caminho à frente. É dizer: Deus, eu não entendo isso, mas confio em Ti. E quando você persevera, quando passa pela provação, você não apenas sobrevive, você próspera. Porque a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Finalmente, o 7º versículo é sobre esperança. Romanos capítulo 15 versículo 13 declara: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Este é seu âncora. Em um mundo cheio de caos, incerteza e escuridão, você serve a um Deus de esperança. E Ele não apenas te dá esperança, Ele te enche de toda alegria e paz ao crer. Isso significa que sua esperança não é baseada em wishful thinking ou otimismo cego. É baseada na pessoa e nas promessas de Deus. Quando você crê nele, quando confia em suas promessas, o Espírito Santo produz esperança em você. Uma esperança que transborda. Uma esperança que não pode ser extinta pelas circunstâncias. Uma esperança que se torna um testemunho para todos ao seu redor de que você serve a um Deus vivo. Agora, aqui está onde alguns de vocês podem estar lutando. Talvez você esteja pensando: isso tudo soa incrível, mas como eu realmente vivo essas verdades? Como eu faço esses versículos saírem da página e entrarem na minha vida diária? E essa é uma pergunta justa. Porque conhecimento sem aplicação é inútil. Então deixe-me te dar alguns passos práticos. Primeiro, escreva esses 7 versículos. Não apenas os números, mas as palavras reais. Coloque-os onde você os verá todos os dias. No espelho do banheiro, na tela do seu celular, no painel do seu carro. Deixe essas verdades saturarem sua mente até que se tornem sua primeira resposta a cada situação. Segundo, memorize-os. Não como um exercício religioso, mas como uma arma espiritual. Quando a ansiedade vier, você precisa poder puxar Filipenses 4:6 de memória. Quando a tentação bater, Tiago 1:12 precisa estar na ponta da sua língua. A palavra de Deus guardada no seu coração é a maior arma contra o inimigo. Terceiro, ore sobre esses versículos. Não apenas leia-os, mas fale com Deus sobre eles. Agradeça a Ele por suas promessas. Peça a Ele para torná-las reais na sua vida. Convide o Espírito Santo para abrir seus olhos para verdades mais profundas dentro deles. A palavra de Deus se torna viva quando você a combina com oração. Quarto, compartilhe essas verdades. Quando você encontrar alguém lutando, não apenas ofereça platitudes vazias. Compartilhe a palavra de Deus. Diga a eles o que Jeremias 29:11 diz. Lembre-os de 2 Coríntios 5:17. Seja um portador da verdade em um mundo cheio de mentiras. E finalmente, viva-as, deixe essas verdades moldar suas decisões. Quando você estiver tentado a se preocupar, lembre-se de Filipenses 4. Quando você estiver tentado a colocar outras coisas antes de Deus, lembre-se de Mateus 6. Quando você estiver tentado a desistir, lembre-se de Tiago 1. Deixe a palavra de Deus governar sua vida. Alguns de vocês podem estar se perguntando: e se eu já conheço esses versículos? E se eu os li 100 vezes antes? Aqui está a coisa, irmão. Conhecer sobre a palavra de Deus não é o mesmo que conhecer a palavra de Deus.
Você pode ter lido esses versículos antes, mas será que eles transformaram sua vida? Será que eles mudaram a forma como você pensa, sente e age? Porque essa é a diferença entre conhecimento intelectual e verdade vivida. A palavra de Deus nunca foi destinada a ser apenas estudada. Ela foi destinada a ser vivida. Foi destinada a moldar você, transformá-lo, capacitá-lo. E toda vez que você volta a ela, há camadas mais profundas de verdade a descobrir. Há aplicações frescas para novas temporadas. Há revelações que você não estava pronto para receber antes. Então não descarte esses versículos só porque eles são familiares. Em vez disso, peça a Deus para dar-lhe olhos frescos para vê-los. Peça a Ele para mostrar-lhe o que você tem perdido. Peça a Ele para torná-los vivos no seu coração de uma forma nova e poderosa. Aqui está o que eu quero que você entenda, escolhido. Este ano, 2026, pode ser o melhor ano da sua vida. Não porque tudo vai dar certo. Não porque você não enfrentará lutas. Mas porque você estará ancorado na palavra de Deus. Você estará enraizado na verdade. E quando as tempestades vierem, e elas virão, você não será movido. Você permanecerá firme. Porque você construiu sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. Estes 7 versículos são mais do que apenas palavras bonitas. Eles são promessas de um Deus que nunca mente. Eles são verdades que resistiram ao teste do tempo. Eles são armas que derrotaram o inimigo repetidamente. E quando você os abraça, quando você vive por eles, quando você deixa que eles moldem cada área da sua vida, você experimentará o poder de Deus de maneiras que você nunca imaginou. Então aqui está meu desafio para você. Não deixe esta mensagem ser apenas mais um vídeo que você assistiu. Não deixe esses versículos serem apenas mais informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Faça algo com eles. Escreva-os. Memorize-os. Ore sobre eles. Viva-os. E observe como Deus transforma seu ano. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho a Ti agora com o coração cheio de gratidão. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela não é apenas tinta em páginas, mas vida, poder e verdade. Obrigado porque quando tudo ao nosso redor está abalando, Tua palavra permanece firme. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Que esses 7 versículos não sejam apenas palavras, mas verdades vivas em seus corações. Que Jeremias 29:11 os lembre de que Tu tens um plano para eles. Que 2 Coríntios 5:17 os liberte de seu passado. Que Filipenses 4:6 e 7 lhes dê paz em meio ao caos. Que Mateus 6:33 os ensine a buscar-Te primeiro. Que Salmo 91:11 os lembre de que eles estão protegidos. Que Tiago 1:12 lhes dê força para perseverar. E que Romanos 15:13 os encha de esperança que transborda. Senhor, faça de 2026 o ano em que Tua palavra se torna mais real para eles do que nunca. O ano em que eles experimentam Teu poder, Tua provisão, Tua proteção e Tua paz. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.